O caso do suposto desvio de dinheiro para combustível na Polícia Militar. A advogada de defesa do sargento Robertson, citado no inquérito militar, alega que o cliente apenas cumpria ordens do sistema interno da corporação. Ela também estranha que os superiores dele, do sargento, não tenham sido convocados para prestar esclarecimentos. É a polêmica dos combustíveis na Polícia Militar na tela do Balanço Geral. A advogada Elisa Fernandes, que defende o sargento Robertson, único responsável entre os militares pelo suposto esquema de fraude no abastecimento de combustíveis da PM, conta que o militar está angustiado com a situação e se diz inocente. A advogada fala que Robertson apenas cumpria ordens de um sistema interno que existe na corporação. Ele informa a inocência dele. É isso que ele sustenta o tempo todo. Ele agiu de acordo com as determinações normais da polícia, de acordo com o funcionamento normal daquele setor. E ele não estava naquele setor só neste momento. Ele estava há algum tempo. E durante todo esse período ele agiu com a diligência e a responsabilidade necessárias e obrigatórias ao policial militar. Em entrevista à TV Atalaia, o assessor de comunicação da PM, o coronel Paulo Paiva, informa que, segundo o inquérito policial militar, o sargento Robertson agiu em parceria com uma frentista de um posto de combustíveis. Até então, as investigações só encontraram indícios concretos contra o terceiro sargento e contra essa frentista. Frentista essa que a nossa equipe de reportagem tentou localizar, mas a informação é que ela chegou a se mudar de onde morava com receio em falar sobre o assunto. O coronel Gravatá, que tornou pública essa denúncia do esquema, foi taxativo em dizer que quando pediu mais diligências foi afastado da corregedoria. Uma situação dessa chegou só o sargento Robertson, onde ele estava à disposição com ele 17 cartões coringa. Não tive conhecimento mais desse inquérito. Me tiraram. Eu fui transferido por conta desse inquérito. A advogada do sargento Robertson se queixa que os superiores do cliente dela também deveriam ser ouvidos no IPM. E causou estranheza eles sequer serem convocados para prestar esclarecimentos. A oportunidade da formação da prova no IPM é, de fato, do encarregado. Então, a pessoa mais apta a responder esse clamor, né, essa dúvida que a sociedade e algumas pessoas têm, seria a pessoa que foi encarregada do IPM, a motivação ou a justificativa pela não convocação de outras pessoas. O motivo pelo qual não houve outras convocações ou outras diligências são questionamentos que a gente aqui como advogada não tem como responder. Elisa Fernandes reforça que o uso dos 17 cartões coringas no suposto esquema não foi feito pelo cliente dela de maneira independente. Todo o funcionamento de abastecimento de combustível, abastecimento de viatura, utilização desses cartões, eles foram feitos da maneira correta, ou seja, foram feitos de acordo com a diligência normal da polícia. A defesa do sargento Robertson, assim como o próprio militar disse em depoimento à corregedoria da PM, afirma que ele é inocente. E como no próprio inquérito policial militar há a identificação da existência de um suposto esquema de fraude na PM, a defesa do sargento, assim como toda a sociedade, querem saber quem são os responsáveis por esse desvio de dinheiro público. A gente espera que os fatos de fato sejam clareados, que as provas reais e verdadeiras sobre essa questão sejam apresentadas e que, se eventualmente houver que se responsabilizar alguém, que o responsável seja a pessoa correta. Nós temos um dever, uma obrigação para com a sociedade sergipana e nós não vamos acobertar absolutamente ninguém, desde que, evidentemente, o resultado das nossas diligências, das nossas investigações, nos permitam responsabilizar outras pessoas que, afora aquelas que já começamos a detectar como envolvidas diretamente nessa empreitada criminosa. 6h56 agora. O tenente-coronel Denison Paixão se posicionou por meio de nota em relação a uma situação de umas diárias que foi publicado ontem pela imprensa. Ele disse que não tem qualquer envolvimento com os supostos abastecimentos irregulares que estão sendo apurados pela Justiça e pelo Ministério Público Militar. Falou ainda que, para demonstrar transparência e tranquilidade,
colocou à disposição do comando a função que exerce à frente da PM4. O tenente-coronel informou ainda que espera que os responsáveis sejam exemplarmente punidos, de acordo com a lei. E na tarde de ontem, quarta-feira, o comandante da Polícia Militar aceitou o pedido e nomeou o tenente-coronel Moura para assumir a PM4. Outras mudanças também foram publicadas no Boletim Geral Ostensivo da Polícia Militar. O coronel Paiva deixa a assessoria de comunicação e assume a chefia da PM6, que é o setor de compras e licitações. A coronel Valéria assume o setor de comunicação. Já o coronel Campos sai da corregedoria e vai para a ajudança geral. São mudanças que aconteceram ontem na Polícia Militar. E como eu disse, ontem surgiu mais uma denúncia envolvendo a Polícia Militar. Agora sobre supostos pagamentos de altos valores em diárias para um oficial. Na tela. O levantamento que ganhou as redes sociais teve como base o portal da Transparência e mostra os valores de diárias recebidos pelo tenente-coronel Edenison, até então responsável pela logística da PM. Os dados mostram diárias a partir de pouco mais de R$ 3.000 e finaliza em dezembro com quase R$ 7.500. Se somados os valores ao longo de todo o ano passado, chega-se a cerca de R$ 33.000. Mas o porta-voz da Polícia Militar diz que não há fundamento nesta soma. Os valores que foram somados são valores acumulados no ano. Se observarmos bem, esse documento está disponível, foram R$ 7.000 em diária e aí somaram como acumulado como se fosse mensal isso. Esta não é a primeira vez que o nome do oficial, que é primo do comandante, aparece em situação polêmica nas últimas semanas. A mais recente tem a ver com o inquérito policial militar, em que o ex-corregedor Coronel Gravatá dá a entender sobre um possível acobertamento ou omissão do colega de farda num suposto esquema de uso de cartões de abastecimento de combustíveis nas viaturas da PM. Hoje, o oficial colocou o cargo à disposição do comando. Ele colocou à disposição até para que o comandante-geral pudesse ficar bem à vontade, até para que as autoridades possam lidar com isso de uma maneira mais tranquila e transparente. Aqui no quartel, a informação é que o comandante pessoalmente não quer se manifestar acerca das recentes polêmicas. De acordo com o porta-voz da PM, a análise que pode ser feita quanto aos últimos acontecimentos é que estaria havendo uma orquestração de pessoas mal intencionadas a fim de manchar a imagem da corporação. Há uma orquestração, sim. Se vê que a cada dia a gente tem que explicar algumas coisas que já estão explicadas para a sociedade naturalmente. A polícia está aberta, que os nossos documentos, tudo que for necessário estão abertos, é transparente para a sociedade. Ainda sobre a possível farra com o combustível da PM, a informação do Major Marco Carvalho é de que a corporação não vai mais se manifestar sobre o assunto. Que o manto da lei recaia sobre aqueles que devam algo. Nós não queremos esconder absolutamente nada, que seja realmente investigado. E se houver alguém com as mãos sujas, que esse sofra, nos limites da lei, as consequências do que fez.